Olá, boa tarde. Agora em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, são 14 horas 32 minutos. Está começando a live do Cairu, que é o Instituto Estadual de Educação Visconde de Cairu, uma escola pública aqui do Rio Grande do Sul, divisa com a fronteira do Brasil e a Argentina, só para situar um pouco os que são de longe, né? Essa transmissão acontece a partir dos estúdios da Cairu TV, que é operada pelos professores e alunos do curso técnico em publicidade desta escola. Já queremos adiantar que os telespectadores podem participar, interagir aqui com a nossa fala hoje, a partir dos comentários na página do Facebook, por onde está sendo transmitida esta live, né? Nós vamos conversar agora à tarde sobre o seguinte tema: a aprendizagem em tempos de pandemia. A maioria das escolas hoje do Brasil praticamente estão com aulas remotas e é uma experiência sui generis, né? Muito diferente daquela que costumeiramente se sabe que são chamadas. Eu uso mais no meio universitário, né? Aulas em EAD. Nós estamos numa época assim de exceção nas escolas do Brasil e, claro, precisamos aprender de um dia para o outro como lidar com essas tecnologias. E o impacto é grande em termos de aprendizagem, né? Nós convidamos aqui a irmã Tati, assim como a conhecemos, né? E carinhosamente, a irmã Tati, que vai fazer algumas reflexões sobre esse tema da aprendizagem em tempos de pandemia, né? A irmã Tati, ela é formada em serviço social, ela é pós-graduada em leituras bíblicas e mundo contemporâneo e pós-graduada em educação especial e também atualmente é estudante do curso de pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria. Vou te chamar de Tati, tá? Claro, à Tudo vontade. bom, tudo bem, Tati? Tudo bem, professor Alcindo, tudo bem, uma alegria poder Maravilha. estar aqui. E tu sabe, né, que você vir aqui nessa live do Cairu, para nós é sempre motivo de alegria, né? E daí? O que temos para hoje sobre esse tema da pandemia? Como é que ela te impactou pessoalmente? Então, boa tarde, né, a todos que nos acompanham, de modo especial a gurizada do ensino fundamental, né, que está aí também ligada conosco. E, professor, eu queria dizer assim que ao pensar e ao falar na pandemia, antes de mais nada, eu tenho feito isso, todas as oportunidades que tenho tido, nós precisamos fazer um instante de silêncio para poder entrar em profunda comunhão com todas as famílias que perderam seus entes queridos, né? Nós não podemos cair na normalidade dos números. Por trás dos números tem pessoas com nome, sobrenome e com famílias, né? E algumas dessas pessoas, inclusive, conhecidas nós. Eu mesmo, na minha família, tive primos, né, que foram testados positivos. Então, nós precisamos, antes de mais nada, se conectar com essa realidade, né, que pegou todo mundo de surpresa, o mundo e cada um de nós. E que, assim, nos deixa profundamente tocado, porque a vida humana, eu acho que é o grande tema do momento, é o grande aprendizado que a gente precisa fazer nesse momento. Então, eu queria dizer e assegurar as minhas preces por todas essas famílias que vivem, né, essa dor profunda. Interessante, irmã Tati. A vida é o grande tema da aprendizagem, né? Talvez a pandemia, ela nos remeteu a esse silêncio, não só interior, mas o silêncio, inclusive, nos espaços. Eu vejo a nossa escola aqui, quem circula aqui nesse período, é uma escola que está num espaço muito grande, tem muita natureza. Os sons que se ouvem aqui são sons da natureza, né? Mas não é normal isso para uma escola. O normal da escola é ter essa agitação, essa movimentação de crianças, até gritaria, por que não? Né? A balbúrdia nos estudos, abraços, olhares, falas. A vida, ela pulsa com uma energia impressionante, né? E, de fato, nós estamos vivendo um tempo de anormalidade.
Então, tudo isso, né, é expressão de vida. Tudo isso que a escola revela e manifesta no seu cotidiano. E aí, pensando na temática da aprendizagem, né, por exemplo, diante da vida, toda a questão do cuidado. Né? Eu vejo que nós estamos numa encruzilhada como sobrevivência humana. Né? E que passa necessariamente pelo cuidado com a natureza, né? Cuidado com o ambiente, o cuidado com a vida. Sim. E o cuidado, ele se expressa em coisas pequenas. Claro, tem que chegar em grandes estruturas, sim. Mas o cuidado começa em casa, começa em pequenos gestos que nós vamos tomando consciência da importância, do valor da vida e da dignidade humana e vamos assumindo. Né? De forma pessoal, depois de forma familiar, depois de forma comunitária, e vamos criando um contágio, né? Eu tenho chamado de contágio do amor. Eu só quero fazer um alerta para todos os nossos seguidores, que eles podem interagir com a gente aqui, né, Tati? Sim, Manda uns comentáriozinhos aqui que a gente vai anunciando e à medida E é possível. muito bom poder interagir, né? É bem legal isso aí, né? Mas, Tati, vamos falar um pouco mais do cuidado. Cuidado, eu tenho a impressão, assim, que é um conceito muito largo, vamos dizer assim. Ele abarca muita coisa. Quando a gente fala em cuidado, claro, você já mencionou, né? Cuidado com o quê? O que inspira o cuidado? O que é necessário para que haja cuidados? Né? Eu acho que uma reflexão nesse sentido ela é bem interessante. Eu penso, e assim também por todas as leituras que eu tenho feito a respeito dessa temática do cuidado, só cuida quem ama. Né? Isso então, é uma prerrogativa. É uma né? prerrogativa. Né? O cuidado nasce do amor. E o amor, muitas vezes, esse tema foi banalizado, né? Mas nós precisamos nos reencontrar com o que de fato é o amor. Né? Não existe, por exemplo, amor sem sacrifício. Amor sem esforço. Né? E quando a gente pensa, por exemplo, na educação, nós estamos pensando em esforço. Educar exige saída de si, exige sacrifício, exige luta. Então, não é nada fácil. Não estamos falando de coisinhas fáceis, né? Mas estamos falando de coisas fundamentais para a sobrevivência humana. Então, o cuidado partindo dessa prerrogativa, como se inspira ou nasce do amor. Né? E aí se expressa, como eu dizia antes, desde os pequenos gestos. Né? Quando a gente pensa no cuidado, eu lembro sempre, por exemplo, da mãe, que levanta de noite, mas também do pai, né? Que levanta de noite para socorrer o filho. Por exemplo, num dia frio desse, eu que sou nordestina, isso para mim implica um sacrifício se eu tiver que fazer isso. Né? Verdade. Mas também implica com tomadas de decisões importantes, né, para garantir a sobrevivência, por exemplo, do ambiente que nós vivemos. A professora Rita Dallagnese está lembrando aqui, bem interessante, já estou interagindo, viu? Bem legal isso aí, né? Que, claro, o cuidado consigo próprio hoje é o principal chamamento. A ideia de que fique em casa, né? Ficar em casa. Mas em casa para quê? Porque em casa é o melhor lugar para a gente se cuidar hoje, né? Mas principalmente o cuidado com o outro, porque hoje certamente quem ama o próximo fica em casa. Por quê? Porque evita o contágio. E o contágio da coisa ruim. Acho que a única coisa que nós precisamos nos contagiar nesse momento é o contágio de amor e solidariedade. Né? Concorda com isso? Exatamente. E aí a gente muitas vezes, eu tenho às vezes me pegado pensando assim, olha só, parece que o outro, ao mesmo tempo que virou uma ameaça, né? Porque se a gente pensar que para a questão do vírus, né? Do isolamento e tudo, mas nós não podemos tomar isso, né? Então, o ficar em casa agora é uma decisão de amor consigo e com o outro. Né? O outro nunca vai ser uma ameaça. Né? O outro é sempre uma oportunidade que nós temos de se encontrar até mesmo conosco mesmos. O Jefferson e a Lidiane estão dizendo aqui, a educação é um ato de amor. Por isso, talvez esse momento que nós estejamos vivendo é talvez a mais pura e verdadeira a experiência do amor. Ou então, como diz Paulo Freire, talvez a experiência mais fantástica de amorosidade.
De amorosidade, né? E, professor, isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, por exemplo, é uma expressão de cuidado da escola com os seus. Por quê? Porque a escola se preocupa em se fazer presente na vida dos seus estudantes. Né? E isso é um grande aprendizado. Né? Estar presente nos momentos difíceis, porque nós vamos nos recordar daqueles que estão presentes nos momentos difíceis. Corretíssimo. Né? Então, é muito interessante pensar nisso. Às vezes a gente fica tomado de coisas grandiosas e não se ocupa das pequenas coisas. As coisas grandiosas são importantes e nós precisamos nos organizar para chegar lá. Mas tudo que é grande começa pequeno. Né? Parece clichê, mas é verdadeiro. Né? Então, o cuidado começa numa decisão, numa escolha pessoal, claro, até chegar a outras estruturas. Eu acho que dentro dessa mesma linha de reflexão, nós poderíamos nos questionar aquilo que é muito comum, inclusive numa linguagem religiosa, o amor ao próximo. Quem é o próximo? Quem é esse outro? A filosofia grega tem um tratado bem interessante sobre o outro. Quem é o outro? Né? Nós podemos dizer que, basicamente, o outro é aquele com o qual nós compartilhamos. Compartilhamos vida, compartilhamos significados, compartilhamos sentidos, compartilhamos tudo. Então, se nós temos amor ao outro, nós queremos que o outro seja eternamente presente na nossa vida. Porque quando a gente não ama o outro, no caso agora, por exemplo, a gente dissemina a doença, isso é um ato de quê? De que o outro, nós não queremos mais que ele pertença a nós, que ele tenha vínculos conosco, né? Então é bem interessante esse momento de a gente entender significados, ou até ressignificar com mais profundidade a importância do ficar em casa. Eu volto nessa tecla, né? A importância de ficar em casa, de usar a máscara, de se proteger, né? Por quê? Porque é um ato de amor ao próximo, ao outro. É desejar que o outro continue numa vida e sempre próximo da gente, né? E a gente próximo dele. Acho que isso é interessante, né? Isso é amorosidade, né? Sim. É o amor em ação. Exatamente, né? Porque o amor, eu também volto a dizer, se expressa em gestos concretos, né? E um desses gestos hoje, então, é ficar em casa, é tomar os cuidados necessários. E o amor também, como eu disse, é exigente. Eu gosto muito de insistir nisso, porque me parece que nós estávamos vindo num movimento de tudo muito fácil, né? E de que a vida, todas as coisas são fáceis, são descartáveis, toda essa ideia. E eu acho que a pandemia, como nos levou forçadamente para ficar em casa e nos encontrar com algumas coisas que passavam despercebido na nossa vida, pela nossa agitação, pela nossa correria, é uma oportunidade de nós também nos confrontarmos, né, com o amor, então, e com a exigência que a vida exige. Maida Brum, professora Maida Brum, foi professora aqui nessa escola durante muitos anos, né? Está mandando um abraço para ti. E dizendo o seguinte, que devemos nos cuidar para poder cuidar do outro. Isso é amor e fraternidade. E fraternidade. Né? O Johnny Stroff, a nossa escola, Cairu, amando sempre o próximo. E, claro, entrou agora, mandando abraços, Neide Heck. Neide Heck também foi uma aluna nossa, egressa, professora lá em Santo Cristo, uma pessoa extremamente engajada nos movimentos da juventude, que eu acho que hoje a juventude precisa, de fato, de boas lideranças que inspirem. Né? Nesse sentido, Tati, a solidariedade e a espiritualidade. Tu não acha que estamos nesse momento de recolhimento? Ele é um momento importante de encontro do eu consigo próprio. Né? Buscar mediações que permitem que a gente se ressignifique interiormente. Porque senão a gente pode cair numa solidão e até num certo desespero. Né? Desespero pelo fato de estarmos distanciados, muitas vezes, das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós queremos bem,
das pessoas que fazem falta aquele contato diário, às vezes, né? E que as redes sociais, a virtualidade não nos satisfaz plenamente, né? Então, professor, os estudantes aqui da escola que nos acompanham devem se recordar bem que ano passado, me parece, era um dos subtemas aqui da escola, a questão da espiritualidade. Né? Então, retomar isso, a espiritualidade, que muitas vezes a gente confunde com religiosidade, que está para... Pai Nosso e Ave Maria, né? Exatamente. Isso não quer dizer que rezar, orar, cada um no seu rito religioso, não seja importante. Isso também é fundamental. É fonte, né, de espiritualidade, né? Mas fonte, não é só isso. É uma das fontes. É uma das fontes. E eu sempre... a história também nos traz isso, né? Que nos momentos difíceis, as pessoas que cultivam uma profunda espiritualidade, elas sobrevivem mais. Né? Isso está comprovado. Né? Então, a espiritualidade é uma dimensão intrínseca do ser humano e que nós precisamos cultivar e que cria resiliência. Né? Então, hoje, eu até disse num outro programa que eu estive, comparando assim, né? A espiritualidade é aquele combustível do carro que nos leva ao destino. A gente não enxerga, né? Mas ele nos leva. Sem combustível, a gente não chega. Então, é esse combustível que faz a gente olhar para as situações de uma forma diferente. Porque está dado o fato, né? Agora, como que eu olho para o fato, como eu encaro a realidade, como eu vejo as coisas, depende da minha maneira como eu me relaciono com Deus, com o outro, né? Com as coisas. Poderíamos dizer assim que a espiritualidade, de certa forma, ela nos refina a sensibilidade e o olhar para o mundo, para os fatos, para os acontecimentos. Podia ser mais ou menos isso? Exatamente. O Papa Francisco tem chamado muita atenção, por exemplo, para o contrário disso, que é a questão da indiferença. Da indiferença, isso né? mesmo. Convocando assim fortemente, com todas as forças, a humanidade para não deixar se contagiar pela indiferença. Porque a indiferença é aquilo que nós dizíamos no início, né? É um a mais. Né? Daquilo não te toca mais. A espiritualidade tem a ver com as entranhas, né? Com aquela paixão profunda, com aquele que mexe contigo, que mexe com o teu ser. Né? Então, é exatamente isso. É esse ser mais refinado, mais atento. Né? Porque quando a gente está atento, nós conseguimos perceber a necessidade do outro. Desatento, nós não vamos perceber. E isso vale lá em casa, por exemplo, agora que está todo mundo junto, né? Juntos. Ter um olhar atento faz com que eu perceba que o outro não está bem, ou que é um momento de, talvez, silenciar, né, ou de dar mais atenção para o outro. Mas só é capaz de fazer isso quem está atento, quem se encontrou consigo, quem fez essa parada. Né? E agora, se antes nós não tínhamos tempo, a pandemia nos forçou, nos garantiu um tempo para isso. E quem não fizer isso agora, eu penso que vai ter muita dificuldade para a volta. Porque nós não vamos fazer uma volta do mesmo jeito. Todos os momentos difíceis da história da humanidade provocou mudanças culturais, jeito de ser. Então, nós não vamos voltar da mesma forma. Eu acho que assim, que ao passar esse evento todo, a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Mas nós devemos ressurgir diferentes, né? Transformados, melhorados. Mas isso é uma decisão que nós vamos ter que tomar, né? Nós podemos banalizar esse fato, a pandemia vai ficar para a história, coisa parecida. Agora, quem está aproveitando bem esse momento para colocar a vida nos eixos, vai sair grande desses eventos todos, né? Fortalecido, vai sair outra pessoa. Tati, eu vou te convidar, junto com todos os nossos seguidores, para a gente assistir um vídeo. Foi feito um vídeo aqui da escola, a várias mãos, que falam dessa escola que está com saudade. Uma escola que foi tomada pelo silêncio, mas que a solidão deixou um recadinho. Calma, gente, isso é apenas por pouco tempo. Mas que a gente está aprendendo com esse silêncio,
A escola também está se aprendendo. A natureza está dizendo, não, a vida não terminou. A vida está presente. Né? Vamos assistir esse vídeo? Vamos sim. E voltamos em seguida. Silêncio. E o silêncio se apoderou dos espaços vazios do lugar Cairu. E a solidão se apresentou e anunciou: isto é só por mais um pouco de tempo. Este cenário de vazio, de silêncio, não é o natural, não é o normal para uma escola, mas é o que encontramos neste momento. Não há pessoas circulando nos corredores, não há crianças nos brinquedos, não há risos, não há abraços. Só há um completo silêncio. No lugar de gente, outros sons podem ser ouvidos. Pássaros desfrutando felizes deste imenso espaço. A natureza se mostrando na sua serenidade. A vida continua de alguma forma acontecendo, pulsando. Falta a nós, porque a escola é um espaço que se constitui da interação da natureza, pessoas, saberes, sonhos, laços e esperanças, coisas, movimentos e vozes. Não houve abandono, apenas um recolhimento temporário para reflexão e outras aprendizagens que de alguma forma podiam estar um tanto esquecidas. Mas esse vazio físico não destruiu nossos sentimentos. A saudade nos faz perceber que nada substitui a presença física, o desejo de logo estarmos uns diante dos outros. E isso certamente vai acontecer em breve. Feliz Cairu para todos nós! Então, Tati, viu como é legal? Nem todas as escolas também têm esse privilégio de poder ter, mesmo que em circunstâncias adversas, um silêncio que nem esse, né? O silêncio sempre é convidativo para a meditação. Mas tem uma outra questão que eu acho que merece uma reflexão bem especial da nossa parte aqui, nesse bate-papo com os nossos alunos, em primeiro lugar, né? Que as redes sociais estão mostrando pelo número de live, coisa assim. A gente tem notícia de que muitas famílias começaram a fazer lives usando a plataforma Meet e outras plataformas para criar ambientes de conversação com familiares que inclusive estão longe daqui, fora do país, coisa assim, né? De certa forma, esse período de confinamento, de retirada dos espaços comuns, também trouxe essa forma, essa oportunidade da gente se reencontrar com a própria família, né? Eu tenho ouvido relatos de adolescentes que diziam assim: o que eu fazia nas minhas horas de folga? Eu saía com os meus amigos. Pô, mas agora eu já descobri que eu posso ficar com a família também. Então, esse é um lado da história. Mas também tem um outro lado, que em famílias que vivem situações bem desestruturadas, está havendo também um aumento de violência, as pessoas estão muito próximas, elas têm que começar a se proteger mais, né? É complicado isso. Mas vamos pautar primeiro esse lado positivo. Eu acho que as famílias vão sair fortalecidas, pelo menos aquelas que estão aproveitando bem para se reencontrarem. Então, professor, eu acredito firmemente que sim. Claro que as coisas não acontecem de forma mágica, né? Elas são resultados de uma escolha, de uma decisão pessoal. Sim. Mas a pandemia nos colocou, ou nos lembrou, está nos lembrando de uma condição do ser humano, que é a fragilidade. Sim. Então, se nós vamos nos dar conta, se a gente está se dando conta de que nós somos frágeis, automaticamente a gente se dá conta de que precisa do outro. E o outro mais próximo é a família. É a família.
né? Então, estar em casa, né, nos obriga, de alguma forma, a ter que conviver. E convivendo, a gente descobre muita coisa interessante, muita coisa positiva também, em suas limitações que tem, porque todas as realidades têm, né? Mas eu vejo algo positivo que está acontecendo nesse momento, que são narrativas de coisas boas. Né? De histórias boas, de reencontros bons. Porque também nós não podemos nos deixar tomar só por coisas negativas. Isso é verdade. Porque senão parece que tudo é ruim. E não é, né? Tem muita coisa acontecendo. A solidariedade, por exemplo. Enfim, o cuidado que às vezes eu vejo, sei de histórias, eu moro em frente a um prédio de pessoas, por exemplo, que se ofereceram para ir no mercado, para comprar coisa para pessoas idosas. Que beleza isso, né? né? Gente, então, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Na família também. Tem muita gente, assim, redescobrindo o valor da casa. Porque a casa, além de dar uma segurança física, né, ter para onde voltar, é sempre uma segurança, mas a casa também é o lugar por excelência da relação, né, do confronto com o outro. E aí entra, sim, essa decisão, essa escolha que é pessoal, né, de que forma eu vou conviver. Bom, se eu entendi que eu sou frágil, que eu preciso do outro, certamente eu vou pautar as minhas relações por relações amorosas. Né? Com certeza. Depois da pandemia, todo mundo vai sair com essa consciência? Acredito que não. Mas muitas pessoas estão fazendo essa experiência. Né? E eu acho que é uma experiência fundamental. É preciso dizer também que nós vivemos, no Brasil e no mundo, uma realidade de desigualdade impressionante. Né? Então, muitas vezes, a casa não é o lugar mais adequado para muitas famílias. Ou até mesmo não tem casa. Não vamos pensar que todo mundo no Brasil e no mundo tem casa. Tem muita gente sem casa. Eu comecei a pensar, quando a gente começou a dizer fique em casa, eu comecei a pensar, né? É fundamental e é importante e necessário. Isso é indiscutível, tem que ficar em casa. Mas comecei a pensar em quem não tem casa. Pois é. Então, todas essas realidades nos tocam e precisam, de fato, nos tocar. Eu escutei um professor, inclusive da Universidade Federal de Santa Maria, filósofo, por sinal, discutindo, por exemplo, a questão da hiperconvivência. Achei muito interessante esse tema da hiperconvivência. E ele estava dizendo assim, ele e a esposa dele estavam trabalhando numa live, e ele dizendo assim que nunca tinham tido essa experiência de ficar tanto tempo. Ela era jornalista, passa muito tempo fora, viaja, ele é professor da Universidade Federal. Então, fora o período de licença maternidade ali, nunca mais tinham tido tanto tempo. E aí, descobrindo as coisas boas, né? O tempo, a descoberta do brincar com o filho. A mãe chegou a dizer assim, eu estou conhecendo o meu filho, estou redescobrindo o meu filho. Mas também dizendo assim, a importância que tem dos outros ambientes. A hiperconvivência não dá conta de tudo. Então, que bom que a gente está com saudade da escola, por exemplo. Isso é bom. E tem experiências também bem interessantes, por exemplo, quem convive com avós também, né, que estão na mesma casa, coisa assim. Eles estão tendo tempo agora para contar as suas histórias. Porque se você for fazer uma pesquisa entre adolescentes e crianças, para eles contarem um pouco da história dos seus pais, eles têm muito pouca coisa para contar. Né? Tem gente que não sabe nem o nome completo dos avós. Não sei se isso é triste ou é trágico, mas eu acho que é os dois, né? Os dois. E que agora estão tendo tempo para, inclusive, rever fotografias naquelas caixas de sapato antigas, né? Que todo mundo acho que tem em casa, né? E trocar ideias, ouvir as experiências. E eu tenho a impressão que esta voz está ressurgindo, que nós chamamos isso de voz da experiência. Claro, não devem ser muitos e muitos casos, mas quem está tendo essa experiência está tendo um ganho importantíssimo, porque está se reconectando com a própria história. De onde eu vim? Né? Quem são as minhas raízes? Como viveram? O que pensam? Essas perguntas fundamentais que fincam as estacas da vida, né,
são importantes e que às vezes a gente não valoriza ou até nem passava isso pela mente da gente, porque isso não era importante. O importante é viver o presente. Mas uma vida sem história é uma vida que eu acho que tem pouca graça, né? Então, e isso é aprendizado, né, professor? Aham, Nós estávamos falando, por exemplo, a ideia hoje era do aprendizado. Então, aprendizado para além daquilo que a humanidade já sistematizou, do isso conteúdo, mesmo, que é fundamental, a escola, né, dá conta, sem dúvida, mas a escola é o espaço da relação e é o espaço das diversas aprendizagens, né? E a aprendizagem do ser, do conviver, é fundamental. Então, estar com a avó, né, e escutar essas narrativas, essas histórias, é constituinte da vida. Com certeza. Olha aqui, ó. Alex Marson Rock. Deixa um comentáriozinho bem legal aqui, ó. Diante dessa situação, aprendemos novos valores, novos hábitos, aprendemos que devemos ser mais solidários para que juntos, indiferente de cor, time, religião, raça, partido político, etc., né, se possa... Rolou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Religião, posição política, devemos unir as forças por um objetivo comum. Que certamente é aquilo que nós falamos, né? Que objetivo é esse? Claro, a gente poder constituir uma vida melhor coletivamente, uma vida que de fato vale a pena, né? Bem interessante, né? E tem um monte de gente entrando aqui, ó. A professora irmã Elaine Rama, destacando com muita insistência a ideia do cuidado com o outro. Que eu acho que é aquilo que nós falamos, né? Esse é o momento de a gente poder demonstrar o quanto a gente quer de fato bem. Aquela máxima, ela é cada dia mais verdadeira. Quem ama, cuida. Não existe amor sem cuidado. Esse conceito de amor também e cuidado, acho que pode nos remeter a uma outra dimensão, porque nós muitas vezes pensamos apenas em amor entre pessoas. Mas nós comentávamos em outra live que existe uma questão que é fundamental. Toda essa situação que nós estamos vivendo, ela nos foi imposta pela própria natureza. É um vírus que nos obrigou a nos recolher, a nos repensarmos a nossa forma de existir nesse mundo, de estar nesse mundo. Então, eu acho que o tema da natureza, ele é fundamental. Ele também precisa passar pela nossa aprendizagem, ressignificar a natureza enquanto, assim como a vida que nós costumamos dizer que é o bem maior, sem natureza, nós não temos onde colocar a vida. Então, Tati. O Papa Francisco, gosto de trazer porque o Papa Francisco tem sido uma voz assim, de esperança e de profecia, me parece, nesses tempos. E com toda a questão do Sínodo da Amazônia, né, ele trouxe muito forte, estamos completando 5 anos da Laudato Si, que é aquele documento, né, que ele falou da casa comum. Né? E então, quando a gente pensa na natureza, eu vejo que nós precisamos reaprender ou aprender que nós somos parte. Sim. Né? Que nós fazemos parte de uma casa comum. E que temos a nossa contribuição importante e fundamental, e que a gente precisa de cuidar, do cuidado, né? De forma integral. Então, uma outra linha assim, de proposta, né? Quando essa do Papa Francisco, de fazer a gente se dar conta que estamos num lugar comum. Né? Essa casa é de todos. É de todos. E Não que existe... a nossa sobrevivência depende. E interessante, nem Deus mesmo reivindicou a propriedade privada desse mundo, né? Ele dispôs, esse mundo é de vocês, tomem conta, transformem, né? Vivam e convivam, né? E quando a gente pensa nessa ideia de casa, né? A gente se sente muito responsável, me parece, porque a nossa casa, né? Nós temos um apreço.
né? Sim. Nunca também foi, eu acho que tão, pelo menos na minha geração, tão forte a temática da casa, né? Sim. Então, por quê? Porque tem todo o nosso apreço, toda a nossa responsabilidade. E a dependência também, a nossa dependência nesse mundo. O Johnny está fazendo um comentáriozinho aqui para ti, ele está aplaudindo, de fato, as tuas ideias, né? E ele diz assim, que bom, né? Que a quarentena agora deu mais tempo para a gente estudar. Legal isso, né? Também pensar um pouco mais sobre a vida. É um adolescente que está falando, né? Que legal isso, que nossos adolescentes, uma boa parte ao menos, está tendo essa experiência, né? De poder pensar a vida, né? Que, aliás, o tema da vida é uma grande preocupação para todos nós, né? Não só para o jovem, mas o jovem adolescente que vive aquela angústia, o que eu vou ser no futuro, né? Esse é um momento importante assim, para fazer algumas reflexões, né? Tati, eu vou te convidar para a gente ouvir uma fala que eu considero assim espetacular. Eu não poderia imaginar que uma pessoa assim, na sua última entrevista, nas últimas falas que deixou registrada para esse mundo, pudesse de fato fazer uma confissão tão extraordinária e fazer a gente compreender de fato o que é a verdadeira amorosidade ao mundo. A amorosidade, ela não é nunca um ato individual. O amor, mesmo o amor por si próprio, ou a amorosidade, que esse amor em movimento, é amor contagiando, é o amor transformando, é fermento, é luz, é fogo, é chama, mas também é alegria, é ternura, é tudo de bom que o ser humano precisa. Essa pessoa deixou uma fala extraordinária, Paulo Freire. Quando ele fala que ele poderia morrer feliz se encontrasse o Brasil como um país em marcha. A marcha aqui é a grande metáfora do movimento. Um movimento concertado, um movimento assim de pessoas que se mobilizam socialmente para concretizar a grande lição do amor. Sem mobilização coletiva, não se transforma uma nação numa nação amorosa. Então, vou te convidar para a gente ouvir, depois a gente até pode trocar umas ideias sobre isso aí, tá? Vamos lá. Isso aí. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha, que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. Que legal, né? Que frase impactante é essa? Marcha dos que se recusam à obediência servil. Que frase contemporânea, né? Profunda e que nos toca, né? Eu, enquanto escutava, né, o vídeo, para falar numa linguagem religiosa, sim, me lembrava do termo peregrinação. Peregrinos aqui, né? Nesse tempo. E essa é uma das condições que a pandemia nos recordou, né? Uhum. Eu falava da temática da fragilidade, e é isso, né? Nós somos peregrinos aqui.
E claro que ele está falando de uma marcha organizada, de uma marcha, né, em busca da vida em plenitude, né, do amor. E eu penso que é essa consciência, se nós tomamos essa consciência de que nós somos peregrinos, de que nós estamos em marcha, de que nós estamos a caminho, nós saímos, né, da comodidade, da estabilidade e começamos a construir o mundo que sonhamos. Só nesse movimento todo ainda de solidariedade, né? Um mundo novo se constrói, de fato, com muita solidariedade, né? Eu estou convencida, Alcindo, de que nós precisamos urgentemente entender profundamente que nós somos né? Que é só a convivência, é só a relação com o outro que vai nos garantir a vida. Gabriela Viana de Lima está deixando o seguinte recadinho. É sempre maravilhoso, uma descoberta, um aprendizado e principalmente ouvir esse grande mestre que é Paulo Freire, né? Não sei como tem gente que ainda pode falar mal do Paulo Freire. Uma pessoa que só tematizou a educação dentro do amplo contexto do amor contextualizado. Um amor ativo, um amor capaz de fato trazer transformações boas para todo mundo, né? O estudante era o Johnny, né? Que você o falou. Anterior, sim, agora é a Gabriela. Mas eu queria fazer um link rapidamente, o Johnny, né? Ele falou assim que agora deu tempo para fazer algumas perguntas importantes. É a grande pedagogia do Paulo Freire, me parece, né? A pedagogia da pergunta. Né? Do diálogo. Então, o Johnny me parece estar entendendo bem. Eu acho que isso é fundamental, né? Nós, mais do que respostas, talvez precisamos refazer perguntas. Isso mesmo. E com as perguntas vem, sim, toda a questão do sentido da vida. Enfim, nós nos encontramos com aquilo que de mais profundo existe em nós. Professora Edi Luft, Dona Juí, também aqui da casa, dizendo: Tati, sempre maravilhosa, Tati, sempre muito especial, né? Que legal. Hoje tu tá bombando aqui, né? Eu agradeço a generosidade, viu? É tempo de pandemia, as pessoas estão generosas. Que legal, que legal, que legal. É assim que nós temos que compartilhar nossos saberes, nossa amorosidade, né? Tati, voltando mais ainda a pensarmos um pouco sobre essa questão da significação do convívio familiar, né? Do convívio familiar. Eu tenho a impressão assim, né? Mesmo em que pese todas essas questões relacionadas com às vezes ambientes adversos, porque a estatística está mostrando que há um aumento de fato de violência familiar nesse período de pandemia, coisa assim, mas mesmo esta questão eu acho que vai levar a sociedade. E eu acho que esse é o nosso papel de intelectuais, né? De fazer essa reflexão. O papel do intelectual orgânico, fazer essa reflexão de que nós não podemos mais entender a vida apenas como uma provisoriedade. Mas também nós temos que entender que a vida necessita de providências. Eu acho que isso é uma coisa legal, né? O que nós podemos pensar para prevenir que no futuro não se corra mais os mesmos erros, ou então que situações parecidas possam ser atravessadas com mais segurança. Entende? Eu acho que em se tratando de família, as escolas, eu acho que elas têm um papel super importante em, quem sabe, ajudar as famílias também a se constituírem melhor. As igrejas, eu acho que têm um papel muito importante. As próprias instituições de Estado, olha o que é a Lei Maria da Penha, você como assistente social, agora eu quero assim um olhar da assistente social, da pedagoga e não tanto da religiosa. Sobre estas questões, nós precisamos aprender, vamos usar uma linguagem gaúcha aqui bem chula, a não andar apenas atrás da carroça. Nós temos que andar muito à frente da carroça. Trabalhar de maneira também providencial e preventiva. Primeiro, professor, não sei se eu vou conseguir fazer essa separação aí. Mas não é uma questão de separar para separar, mas agora um pensar mais laico, vamos dizer assim, né? Tudo bem. Só arruma o microfone ali um pouquinho, por favor.
Isso. Aí. Então, eu vejo que tudo acontece na forma micro e macro, né? Isso, Ou seja, mais individual, mas também estrutural, mais pessoal, mas também social, né? Sim. Por exemplo, se nós vamos pensar no Evangelho, a paz é fruto da justiça, né? Não existe uma paz individual sem que tenha uma paz estrutural. E note bem que nós estamos falando de justiça de tribunal, né? Estamos falando de justiça como uma distribuição equitativa, né, dos bens construídos pelos próprios homens, né? Exatamente. Então, eu vejo que a questão da desigualdade, por exemplo, é muito séria e impede ou dificulta, né, que muitas famílias, por exemplo, convivam harmoniosamente. Sim. Porque não tem o mínimo de estrutura suficiente para se organizar. E Como isso implica nas relações. Eu ouvi num encontro internacional, nacional de SEBS, lá na terra, Canindé, Ceará, que terra linda lá, né? Um senhor, um camponês, dizer a seguinte frase, né? O de mais e o de menos são perturbadores para a humanidade. Nós temos que ter o mais ou menos, que é o necessário para todo mundo viver com dignidade. E nós estamos vivendo num mundo em que uns têm de mais e outros têm de menos. E é essa diferença que mexe com os humores. É essa diferença que destrói a amorosidade. Aí nós podemos também entender por que o Paulo Freire ele propõe uma educação fortemente com os pés no chão, com a sensibilidade e a percepção do mundo em que estamos vivendo, porque essa é a nossa obra, transformar esse mundo. Eu me preocupo muito, assim, sempre, e agora ainda mais, porque muitos discursos estão sendo feitos, né? Muitas lives estão sendo feitas, Sim. E eu me preocupo com os discursos, assim, que generaliza, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o Brasil é de uma riqueza de diversidade enorme, e também de estruturas, né? Não precisamos ir longe. Aqui também em Santa Rosa, nem todo mundo sofre o impacto da pandemia do mesmo jeito. Correto, isso mesmo. Nem todas as casas, nem todos os ambientes têm as mesmas condições. Né? Então, isso mexe com o convívio, né? Mexe com as relações familiares. E sim, nós temos insistido, e é fundamental a escolha pessoal. Sim, a decisão de você ter uma postura amorosa, de você ser uma pessoa amorosa, começa aí. Mas a gente sabe que para que isso se construa de fato, precisa também ter condições básicas para isso. Sim, isso mesmo. É muito difícil, por exemplo, já aconteceu comigo, você chegar numa determinada realidade às 8h30 da manhã, num sábado de manhã, e encontrar uma criança de 3 anos com 3 moedinhas na mão, com a mão fechada, Jesus. E tu diz, tá indo aonde, meu querido? Tô indo ali comprar, né? Pão. Alguma coisa. E aí, descalço, e aí tu toda toda cheia de casaco, toda protegida, e a criança ali, de repente, sem o chinelo. Né? Então, que ambiente tem para o cultivo do amor? Nós não estamos falando de realidade longe nossa, estamos falando de realidade nossa, próxima, daqui, né? bem próxima. Né? Então, eu acho que isso também não pode ser mais uma história contada, sabe? Me parece, eu tenho insistido nisso. Essas coisas precisam nos tocar. A gente precisa voltar a aprender a ser humano, a se sensibilizar. Parece que nós estamos diante de pessoas invisíveis. Que isso não nos toca mais. Eu preciso sentir vontade de chorar diante de uma cena dessa. Ou, no mínimo, me deixar... Isso que nós podemos chamar mesmo, de indignação ética, né? Porque a indiferença, a ausência de ética, daria para dizer, né? Uma certa ética. Né? Viviane Velk. Viviane Velk, dando parabéns pelas reflexões. Tati sempre bombando, né?
Parabéns para nós dois. Agora nós ganhamos um parabéns coletivo aqui. É justo, né? A Viviane é sempre muito querida, né? Aqui, ó, a professora Maida Brum também parabenizando, dizendo que é gratificante ouvir a irmã Tati, né? Sempre traz um alento, alegria para as nossas vidas. Isso é formidável, né? O professor Júnior, diretor da nossa escola, dizendo obrigado, Tati, pelas reflexões, né, estar ao vivo conosco. A vida é um micro, né, o biológico, o químico, o físico, né, coordenado, sim, pelo macro, que são as ações, as atitudes e a empatia. Empatia, professor Júnior, é um tema que nós vamos abordar no último bloco aqui dessa nossa fala, né? O pessoal está participando, bem legal. Pode mandar seus comentários aqui, que nós vamos trocando ideia, né? Tati, para a gente ir arredondando esse bloco, tem algumas questões que nós temos que pensar mais ainda em termos de família, coisa assim, né? Ficando ainda nesse foco ali, nós estamos vendo, você já colocou muito bem esse problema de uma realidade material que dificulta, de fato, até o cultivo das dimensões mais espirituais, da própria amorosidade. Isso não há que se negar, né? As condições materiais de existência, elas também determinam até os nossos humores, se for olhar. Não quer dizer que um super rico é mais feliz que um pobre, mas também ser muito pobre fica difícil, né? Viver uma vida realmente de felicidade. A felicidade talvez esteja mais vinculada à ideia do qual é a dignidade que nós temos para viver, né? Exatamente, eu penso que não podemos entrar na lógica do consumo, Não né? podemos, do consumo por si mesmo. Mas nós estamos falando aqui daquilo que é essencial para a sobrevivência com dignidade. Exatamente. Mas assim, ó, essa reflexão, acho que ela é importante. Porque, de repente, essa pandemia toda, ela fez pensar na família. Porque a família, ela estava sendo um espaço pouco refletido na sua real dimensão, que não é só de gerar filhos, sustentá-los, mantê-los, as aparências e outras tantas coisas, dar estudo, cultivar alguns sonhos, coisa parecida. Mas nós temos que refundamentar a família. Né? Por que a família, de fato, é importante? Porque há muito discurso por aí excessivamente moralizante sobre família. Existem discursos que mantêm a mulher, principalmente subjugada, a mulher tem que ser obediente ao homem. E essas dinâmicas todas, elas vão se reproduzindo para as gerações futuras. Então, pensar a família é também pensar a sociedade futura que nós queremos. Porque se nós, de fato, acreditamos que a família é a base da sociedade, então é agora que nós temos que pensar que sociedade nós queremos, né, a partir das famílias que nós estamos constituindo. E essa juventude que está vivendo esse período de pandemia, eu tenho a impressão que ela está redescobrindo a dimensão de que não basta ter um marido, uma mulher, uma namorada do seu lado. O amor exige presença, mas uma presença qualificada, uma presença amorosa, e não só um alguém do lado. E presença amorosa pressupõe também projeto. Que tal esse tempo fantástico para pensar em projetos de vida? Será que todas as famílias têm projetos de vida? Ou só projetos de conquista? Quero comprar isso, quero ter o carro, quero ter isso. Claro, tem sonhos básicos. Ter uma casa, eu acho que deveria ser um direito básico. Aliás, é. Mas projeto de vida, são poucos que tem, né? Sim. Talvez essa também seja uma grande aprendizagem que precisaríamos fazer. Sem né? dúvida, sem dúvida. Porque se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, né? Já diz o ditado, qualquer vento nos leva para qualquer lugar. Então, o projeto de vida é justamente delinear um pouco, marcar um pouco aquilo que nós queremos construir juntos, né? A família. E isso só é possível com o diálogo. Mas se nós não estávamos em casa, se nós não tínhamos tempo, isso não era possível. Então, realmente, talvez esse momento seja
é mais uma vez uma oportunidade para redescobrir isso, né? E para, de fato, tomar decisões que nos levem para um novo jeito de viver. De viver. Eu tenho insistido nisso, assim. Precisamos entender que a pandemia, todo esse contexto mundial, está pedindo de cada um de nós um novo jeito de viver, uma nova forma de viver. Sim. E aí, só para concluir, né? Eu estou me desafiando, inclusive, a escrever. Agora estou indo para o final, sou estudante de pedagogia, né? Então tem que sempre escrever o TCC. E estou me desafiando a escrever justamente essa relação entre escola e família. Sim. No serviço social tem uma palavra que é muito utilizada, que é o encaminhamento. A gente encaminha, e essa rede que a gente vai tecendo, por quê? Uma outra coisa é que pensar em família, tu tem que pensar em algo complexo. Tu não dá conta sozinho. Exatamente. Né? Isso, que é uma coisa é o ideal, outra coisa é a realidade. A gente precisa acolher a realidade, não pode viver, né? Tem algo a propor como ideal, mas precisa viver na realidade, acolher a realidade. E eu quero justamente fazer essa interligação, porque família e escola me parece que são duas instituições interligadas. Uma não vive sem a outra. E a gente tem que superar a terceirização de responsabilidades. Isso é da escola, isso é da família. Não, eu acho que o aprendizado... Não podemos cair naquela fórmula das gavetinhas, né? Exatamente. Eu acho que é um contexto... Aquilo que Morin diz, é complexo. É complexo, né? E todos nós, família e escola, temos responsabilidades nisso. Eu acho que a palavra também chave é isso, responsabilidade. Não é culpa, porque a culpa não ajuda em nada, mas é responsabilidade. E juntos, família e escola, podemos, né, contribuir de forma significativa para que o estudante, que o jovem, que o adolescente se torne protagonista, né, do seu aprendizado, do seu processo de aprendizado. Correto. Aládio Dúlio, mandando um abraço para ti, para mim também, né? Dando parabéns para ti pela fala, bem legal. A Inês Günther diz que está com saudades do colégio. Deve ser uma ex-aluna nossa aqui, né? Que legal a gente poder reencontrar-se, né? Nessas lives assim, nessa forma de comunicação. Nesse sentido, as redes sociais estão ajudando bastante, né? A professora Giovanella também fez um comentário, belas reflexões. Tati, tu tá de parabéns, hein? Tempo de pensar a vida, olhar mais para os detalhes, valorizar as prioridades, né? Irmã Tati, parabéns, né? Vamos ver aqui mais. O João Vitor Tissot, eu falo do jeito que eu quero, dizer assim. Isso é uma coisa interessante, né? Nós vivemos a era das liberdades, né? É que ele fez um comentário anterior, eu li, e ele tem liberdade de expressão. Agora, nós vivemos a era dos direitos individuais. Mas quando é que nós vamos aprender a ver que o meu direito é exatamente o teu direito também? Quando eu falei em projeto de vida, e eu quero aqui agregar uma questão. Por exemplo, nós falamos da violência no ambiente doméstico. A violência está na sociedade, ela está liberada, está instituída já, né? Porém, quando é que nós vamos aprender coisas bem básicas? Quando se trata de relações interpessoais, principalmente entre casais, namorados ou coisa parecida. Pensar as relações. Quando nós entrarmos num conflito, desentendimento por alguma coisa, como que nós vamos resolver isso? A vida precisa de combinados. Senão, nós vamos cair na onda de que tudo pode ser descartado. A gente se desentendeu, vamos dar um tempo, depois esse tempo vira eterno. Quando volta, mas a rusga continua, porque não foi resolvido. Então, quando nós entramos em conflito, o que vamos fazer, que acordo vamos fazer para desconflitar? Numa vida a dois, principalmente, isso é fundamental, que ninguém está imune a desentendimentos, né? Ninguém está imune. A questão da liberdade, eu acho que o menino aqui colocou uma coisa importante. Nós temos liberdade, sim. Mas quando é que vamos reconhecer que a minha liberdade
não é a prisão do outro, não é a desconstituição do outro. Que a minha liberdade, aquela que eu reivindico, é exatamente a mesma liberdade que é reivindicada pelo outro. Então, aquela máxima de que ninguém é dono de ninguém. A gente continua junto, a gente convive, seja na família, seja na escola, no ambiente de trabalho, porque nós todos os dias estamos escolhendo de novo conviver. Essa é a máxima da sociedade. Se nós entendemos que a família é a base da sociedade, os mesmos combinados de família têm que valer para a sociedade. Essa é a regra básica, né? Então, professor, primeiro eu vejo que a convivência é um aprendizado contínuo, né? A gente nunca sabe, não tem receita. Sim. Né? Não tem. Não tem receita. O caminho se faz ao caminhar, diz o poeta, né? Exatamente. Agora, eu penso que, acho que foi o professor Júnior, né? Já adiantava um pouquinho o tema da empatia. Né? Esse se colocar no lugar do outro, sentir com o outro. Porque me parece que a modernidade nos colocou assim num pedestal, né, numa garantia da minha liberdade, do meu eu, né? E me parece que nós precisamos desconstruir um pouco isso. Sim, a singularidade de cada um, né? Todos nós somos únicos, irrepetíveis e precisamos ser livres, sim, e precisamos ter condição de nos colocar. Mas a constituição, né, da comunidade, do coletivo, do ambiente é determinante para a sobrevivência. Com certeza. Né? E isso só se faz com diálogo. Voltamos a Paulo Freire. Né? Como que nós vamos resolver? Conversando. E conversando não é eu falando sozinha, né? É eu também me colocando numa posição de escuta. De escuta, que é muito mais do que ouvir. Apareceu num comentário aqui antes, né, que amar é aprender a escutar. Exatamente, né? E muito menos dizer e mais escutar, né? Exato. Escutar tem a ver com... faz com que chegue no coração. Vamos dizer o seguinte, é a sintonia fina. Né? Exato. É a sintonia fina. Então, ó, quem está mandando um abraço para ti também aqui, ó, é muita coisa aqui. Gisa Lorenzato. Parabéns, irmã Tati, também a mim, e está adorando a live, está maravilhosa, que legal. A Inês Guinter respondeu dizendo que de fato ela está com saudade, aplaudiu, né? E que bom quando uma escola deixa saudade, né? Os alunos ficam com saudade da escola, né? Aqui um outro comentário. Eu acredito que todos nós temos direitos de expressar, mas ao mesmo tempo nós precisamos cuidar para não afetar o outro. Certamente ela quer dizer assim, como muitas vezes vemos pessoas falando assim, né? Claro, a liberdade de expressão não significa, não pode ser reduzida à liberdade de ofensa, né? Parece-me que hoje tem essa confusão. Ofender está se tornando mais normal do que respeitar. O direito de ofender e o não direito de respeitar. Exatamente. Com tudo aquilo que é muito bom nas redes sociais, né? Se hoje nós estamos aqui, é possível porque temos esse mecanismo e é ótimo. Por exemplo, eu que tenho família longe, me aproxima, né? Dá várias oportunidades. Mas a linguagem da rede social muitas vezes nos coloca nessa. Porque, por exemplo, de repente eu não gostei de alguém, eu vou lá e deleto. Sim. Né? Eu vou lá e excluo. Né? E aí a gente não faz o diálogo. Não faz o consenso, né? Não cresce junto. E muitas vezes a gente traz isso para a vida, né? Então, a gente não resolve as coisas, coloca debaixo do tapete, para usar uma linguagem assim, né? Mas ali fica cozinhando, né? Fica cozinhando e volta, né? E volta. E me parece que a vida pede contas disso, né? Sempre pede. A conta vem. Gabriel Bandeira, dizendo que está correto, que liberdade de expressão, liberdade de opinião, não significa que eu possa ter o direito de ofender, porque ofender, muitas vezes, pode ser linchar. Aí está uma bela reflexão, né, Tati? Porque toda vez que alguém ofende alguém, viu, Gabriel? Certamente você está querendo desconstituir o outro. E a tese que estamos defendendo aqui é a amorosidade. A amorosidade, ela dialoga com a constituição dos seres humanos.
Quer dizer, se o outro é importante para mim, eu também tenho que ser importante para o outro. Porque ninguém se constitui sozinho. Aquilo que tu colocaste no começo, né, Tati? Nós vivemos uma total fragilidade. O ser humano é dos seres mais frágeis. Nós somos mais frágeis que uma bactéria. Que uma rãzinha lá. A rã, ela nasce e vai se virar. Nós ficamos ali, ó, pendurados nos braços de uma mãe, dependendo de tudo, por um bom tempo. Então, nós temos que reconhecer que a gente só vive porque nós temos alguém que é solidário conosco. Você não acha? O Gabriel está correto, né? Então, desconstituir o outro é uma forma de linchar, sim, Gabriel. É uma forma de linchar. E ninguém tem direito de linchar. Linchar é retirar o outro do mundo. Exato. Eu estou convencida de que só o amor, né, é capaz de garantir a vida saudável, a vida plena nessa casa comum. E nós precisamos trabalhar fortemente para isso. E não é um amor distante de nós. É um amor que começa em nós. Agora que estamos terminando a live, as opiniões estão vindo assim, uma atrás da outra. O Pedro Otávio Bal diz assim que o problema, muitas vezes, é que as pessoas não compreendem a opinião dos outros. Tu acha que isso é possível, Tati? Né? E aqui, ó, a Maísa Helena Brum. Ô, Maísa, tudo bem? É bom lembrar que opinião e argumentos são coisas bem diferentes, né? O danado, isso eu já comentei numa aula, que você estabelecer a opinião própria como o único critério de verdade, você está falando sozinho para ti próprio. Você não acha? Exato. E talvez essa é outro desafio hoje, né? De como a gente está muito nesse tema da liberdade, que é justo, sem desmerecer em nada, mas a gente pensa também que aí cada um de nós tem uma verdade. Né? E, na verdade, a verdade é fruto do consenso. É a verdade daquele grupo, né? Exato. Porque é a forma comum de como se estabelece o jeito como se quer viver, né? Bom, tem uma série de comentários aqui, né? Aqui tem comentários mais contundentes, outros menos, né? Aqui a Patrícia Lima Costa diz assim, que podem falar, podem xingar, né? Dito que ela não tem vergonha do que ela costuma dizer e tal, né? Fazer o que se perderam, mas sua mãe, eu vou sempre lutar por eles. Ah, tá, sim. A ideia de que quem de fato ama, luta pelas pessoas que ama, né? Isso é uma ideia interessante, né? Esse tal de amor platônico, eu não sei até que ponto isso funciona, né? Mas lutar, o que significaria nesse momento lutar pela pessoa que você ama? Você está dando o melhor de si para conquistar, né? Eu já disse no início, né, Alcido, o amor passa pelo sacrifício. Para nós cristãos, por exemplo, o amor passa pela cruz. Não tem como fugir disso, né? Sim. A cruz é necessária. Vamos traduzir para uma linguagem, né, do dia a dia. A dificuldade, o desafio é parte da nossa história, né? Não vai existir vida sem dificuldade, sem desafio. Agora, para nós cristãos, não termina na cruz, né? Sim. Tem um dia de domingo com um sol que ilumina, que é a ressurreição que vence. A vida vence. A vida tem que vencer sempre. Mas não tem ressurreição sem a cruz. É importante dizer isso. Então, não tem amor sem sacrifício. Não tem amor, não tem cuidado sem exigências. Sim. Sem saída de si para encontrar o outro. Que é gratuidade, né? Clóvis Cass, não sei se vocês conhecem Clóvis Cass, acho que poucos conhecem ainda, né? Clóvis Cass, ele mantém aqui em Santa Rosa a Rádio Cultura de Santa Rosa, a Web Rádio Cultura de Santa Rosa. É uma rádio nova aqui em Santa Rosa, online, né? E ele está nos acompanhando. Um abraço para ti, viu, Clóvis? Viu? Dizer assim, vale lembrar que opinião é uma coisa, argumento é outra coisa, mas que podem se complementar.
Eu sempre digo assim, opinião, ela é muito importante. Todo mundo tem que ter opinião, tem que ter um posicionamento. Mas a opinião, ela é ótima para a gente começar a ter um papo. Mas não para ser o fim do papo. Né? Eu sempre digo, uma opinião, ela é boa quando ela suscita o debate, quando ela suscita outras boas questões e faz o pensamento fluir. Né? O Rogério está compartilhando o streaming nosso e assim vai. Irmã Tati, bem que estamos chegando no final do programa hoje aqui, né? Tão bom conversar contigo. É verdade, né? um prazer estar aqui Aqui. sempre. Eu me sinto um pouco dessa casa, né, do Cairu. Me sinto super acolhida aqui, me sinto em família. E essa escola que tem uma presença tão fundamental na cidade, na vida dos estudantes. Eu vejo assim isso como muito marcante, né? Sempre me inspira muito essa presença do Cairu na vida dos seus estudantes, na escolha dos seus temas, na participação dos estudantes, no protagonismo que esses estudantes têm através dos seus grêmios estudantis. Então, eu me sinto muito à vontade aqui, é sempre uma alegria, venho com muito prazer. Que bom, a gente fica feliz com esse amor que você tem aqui pelo Cairu. Né? Cairu que está, agora dia 10 de dezembro, completa 99 anos. Logo, logo vamos chegar no primeiro centenário. Tomara a Deus que seja o primeiro dos muitos, né? Por aqui já passaram muitas gerações, muitas famílias, muitos que nos acompanharam aqui também são alunos egressos que hoje estão esparramados aí pelo mundo, né? Certamente espalhando amor. E espalhando amor, né? A gente quer, a escola fica feliz quando vê os seus alunos egressos fazendo a diferença na sociedade, né? Irmã Tati, muito obrigado por ter aceito o convite, ter vindo hoje aqui, né? Estamos inaugurando as nossas lives do Cairu, né? Transmitindo aqui nesses estúdios aqui, quizá que todas as escolas pudessem ter um espaço assim, né? Para poder se comunicar com a sociedade, opinar também, argumentar, discutir os temas que são pertinentes. E daqui para frente nós vamos fazer muito desse trabalho aqui, né? Vou dar um abraço especial para todos os nossos alunos do ensino fundamental aqui, porque essa fala da tarde ela está voltada mais para o público do ensino fundamental, né? E eles também comentaram, gostaram aqui, né? Ótima live hoje, que legal o Gabriel Bandeira comentando aqui, né? Então, Tati. Eu que agradeço, professor, assim, do convite, né, a oportunidade de estar aqui, deixar um recado, especialmente para a gurizada, então, que nos acompanha, né, que aproveite esse momento e realmente pense com cuidado no seu processo de aprendizado, né? Não dá para interromper isso. E lá em casa dá para aprender, e a gente não aprende só no livro, é fundamental o livro, o conteúdo, aquilo que a gente já dizia no início, do conhecimento que a humanidade já sistematizou, mas tem muito aprendizado que a gente pode fazer nesse momento, né? Da tolerância, da empatia, da solidariedade. Vamos começar não vamos esperar um movimento grande. O movimento começa comigo. Se eu mudo, o mundo muda. Se eu não mudo, nada muda. Que legal, então. Então, tudo de bom para ti. Obrigada. Um abraço especial a todos os nossos seguidores e até a próxima live.